pessoal, lá atrás nós falávamos sobre a questão dos embargos que foram impostos à Rússia e dos reflexos que esses embargos poderiam ter na economia, inclusive de muitos dos países que aderiram a essas sanções. Desta feita, um jogo de xadrez, mais uma vez, típico dos melhores mestres russos, dos melhores mestres do velho mundo, está sendo jogado. Uma vez que o presidente Putin, dias atrás, orientou a Gazprom a receber em dólar as exportações do gás e do petróleo russo em direção ao continente europeu. Os europeus refutaram, ainda que não definitivamente, eles disseram que não vão pagar este gás fornecido pela Rússia na moeda russa, em rublos. E o que está acontecendo? O mais importante de tudo nesse momento é a reação. Nós estamos falando, pessoal, é só o começo, nós estamos falando sobre a parte formal, o que nos é dado a conhecer. Depois eu quero fazer algumas considerações em relação às minhas percepções. Mas vamos ainda na parte formal, na liturgia, na formalidade que foi expressa pela Sputnik Brasil, que a Rússia não enviará gás para a Europa sob propósito de caridade. Gente, a Rússia, segundo a matéria da agência Sputnik, não pretende fornecer gás de graça se a União Europeia se recusar a pagar em rublos. Quem se encarregou de dar essa nota foi o Peskov. O Dmitry Peskov se encarregou de dar esta nota. Neste caso, gente, os europeus ainda não formalizaram a decisão de não aceitar o pagamento em rublos. Mas essa entrevista, inclusive, do Peskov, foi dada à PBS, a PBS em inglês, compreendeu uma série de outros assuntos, né? A questão do fornecimento de gás, eu acredito que ela é fundamental para que a gente compreenda o que é também a guerra pelo gás, pelo petróleo, pela precedência no fornecimento desta matriz energética para a Europa, e a fala do Peskov, muito incisiva, quando ele foi perguntado se a Rússia cortaria o gás para esses países, na entrevista à PBS, e ele disse, olha, de graça a gente não vai entregar. De graça nós não vamos entregar. Na semana passada, quando o Putin instruiu o Banco Central, a Gazprom e o próprio governo russo a organizarem a transferência de pagamentos de gás aos países hostis, essa informação foi dada aos países hostis, que deveriam pagar em rublos, né? Veja, há um problema, né? Há um problema fundamental aí, que ao mesmo tempo que eles dão essa notícia, eles falam também que eles vão honrar os compromissos assumidos anteriormente, porque inclusive querem colocar isso como algo de caráter civilizacional. Então, há compromissos anteriores, os compromissos anteriores serão mantidos. Isso foi salientado, foi colocado. Olha, isso é uma questão de valorização da própria reputação da Federação Russa. Agora, a partir do momento em que novos contratos sejam estabelecidos, ou é em rublo, ou nós não vamos fornecer, né? E, inclusive, comentando a declaração do ministro Ivan Abramov, ministro alemão, a autoridade do Comitê de Política Econômica da Rússia observou que a recusa levará definitivamente à interrupção do fornecimento de gás. Vejam só, vocês têm que entender o seguinte: o que se pode enxergar acima da superfície, o que se pode perceber acima da superfície, é que aquelas sanções, elas de alguma forma também atingem quem sanciona. Porque os Estados Unidos talvez tenham sido os artífices políticos, mas naturalmente eles pediram a solidariedade da União Europeia, da Grã-Bretanha, entraram nesse eixo países que estavam estabelecendo uma cooperação próxima no setor energético com a Rússia. Eu destacaria a França, a Alemanha e, por que não dizer também, a Itália. Então, esses três países muito dependentes, não apenas para o aquecimento de lares, mas também para o desenvolvimento dos seus setores industriais e sensíveis. O que está acontecendo nesse sentido, gente? O que está acontecendo nesse sentido é que nós estamos observando uma situação grave para aqueles países que também aderiram e têm um grau de dependência em relação à Rússia. Por quê? Porque ambos, tanto a Rússia, de um lado, pressionando pelo pagamento em rublo, pressionando para que esses países não sejam hostis, tecnicamente, não venham a aderir a esse pressuposto desta sanção em relação à Rússia.
como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, de alguma forma, também pressionando seus aliados para que eles cumpram a agenda e que possam, de alguma forma, fortalecer o objetivo político da agenda de Washington e de Londres.